Agora sim, terminando a parte 3 do nosso edital, vamos falar sobre depósitos remunerados, uma novidade, tá? É algo que ainda não está totalmente em vigor. A gente vai ver que vai cair para a sanção presidencial, mas é algo muito importante para a prova, tá? Aqui, diferente do que a gente vem fazendo, a gente não vai estudar só o conceito, a gente vai se aprofundar mais um pouco. Por qual motivo? No edital está de maneira bem expressa isso daqui, que não quer a banca não quer só que você saiba o que é depósito remunerado. Ela quer que você entenda o debate sobre o depósito remunerado. Então isso amplia um pouquinho o que a gente precisa estudar, tá? O que você precisa entender? Isso é um projeto de lei recente, um projeto de lei de 2020. Ele teve a sua aprovação pela Câmara agora, em 22 de junho, inclusive, salvo engano, um pouquinho antes de sair o edital, acho que o edital saiu dia 23, então saiu um dia antes da publicação do edital, e vai cair para a mão do presidente sancionar ou não. O que versa essa matéria, o que versa esse projeto, o que é a criação desse depósito remunerado, como que isso afeta o sistema financeiro. Primeira coisa que a gente tem que entender é como funciona hoje antes de propriamente chegar a falar de depósito remunerado. Como que o Banco Central controla hoje a liquidez? A gente viu várias ferramentas, mas nesse caso específico, a gente está falando de operações compromissadas que o Banco Central realiza através do Open Market, tá? A gente já estudou isso. O que acontece hoje? Imagina lá o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, no final do dia, ficou com uma sobra de caixa, um dinheiro que ele não conseguiu emprestar para ninguém, então um dinheiro que está sobrando. Se é um dinheiro que está sobrando, você concorda comigo que tem um excesso de recurso na economia e que por isso a liquidez vai estar muito alta? E o Banco Central ele precisa controlar isso para não gerar inflação. Então o que o Banco Central faz? Banco do Brasil, vi que você está aí com 1 milhão na conta parada. Vamos fazer o seguinte: você me dá esse dinheiro hoje e você fica com um título meu. Amanhã eu te devolvo o dinheiro mais R$ 1.000 e você me devolve o título. Uma operação compromissada. Prazo pré-estabelecido, valor pré-estabelecido e a compra e a revenda do título. Beleza. Só que qual é o problema disso? Esse tipo de operação afeta a dívida pública. Brian, como assim? Esse dinheiro que o Banco Central pagou para o Banco do Brasil para fazer esse controle de liquidez, para fazer essa política monetária, ele entra no indicador chamado dívida pública. A gente vai ver isso mais para frente quando estudar o orçamento público, tá? Mas o que você precisa entender? Quando o país tem uma dívida pública muito alta, como é o nosso caso, e essa dívida pública segue aumentando, isso é ruim. O governo ele sofre muita pressão, ele tem que fazer redução de gastos, até às vezes em gastos essenciais, como saúde e educação. Então, não faz muito sentido que esse tipo de operação, que não é um gasto do governo, de fato, né, é só uma política monetária para evitar a inflação, é injusto que isso impacte a dívida pública, tá? Pelo menos na visão do legislador que criou esse projeto, tá? E aí, como alternativa, ele sugere a criação do depósito remunerado voluntário, que é um mecanismo de controle de liquidez, da mesma forma que são as operações compromissadas hoje, só que esse valor ele não entraria na dívida pública, ele sairia da dívida pública. Só para vocês terem noção de como que isso é importante, atualmente a dívida pública do Brasil, 20% dela é por conta disso. É por conta das operações compromissadas para liquidez. Então, imagina que numa canetada, numa aprovação de um projeto, a dívida pública seria reduzida em 20%. Então, é disso que se trata o projeto de lei, tá? O depósito remunerado funcionaria muito parecido como uma operação compromissada, mas por ter um outro nome, ter uma outra natureza, não impactaria a dívida pública. E daí surge a questão do debate, tá? Existem pessoas que são a favor e pessoas que são contra esse projeto de lei. Qual é o grande ponto positivo caso esse projeto seja de fato aprovado? O indicador da dívida pública ele ficaria mais coerente, tá? Porque ele mediria de fato o gasto que o governo fez acima
do que ele arrecadou. Então isso não impactaria o caixa do governo. O governo teria mais liberdade para gastar com educação, mais liberdade para gastar com saúde. A gente teria uma leitura, inclusive, mais próxima dos países estrangeiros. Tá? Grandes potências econômicas trabalham com esse conceito, que também é um dos motivos de quem defende, né, um dos argumentos de quem defende a aprovação do projeto. Mas qual é o ponto negativo? Atualmente, a maior ferramenta de pressão que a oposição tem em cima do governo é exatamente esse valor da dívida pública, né? A gente tem que lembrar que a gente tem o teto de gasto, tem diversas ferramentas de controle orçamentário. Então, com a dívida pública muito alta, o governo acaba não tendo tanta liberdade para executar política pública, tá? Não política monetária, política pública. Então, tendo essa redução da pressão sobre o governo, se entende que o governo poderia gastar mais, ampliando ainda mais a dívida pública e não tendo assim tanta responsabilidade nos gastos, beleza? Então, é isso que você precisa entender, o conceito de depósito remunerado, saber que isso ainda não está aprovado, não está vigente, como a sanção presidencial, se sair, tá, até a data da sua prova, vai ser posterior ao edital, você não precisa saber o que vai acontecer daqui para frente, tá? O que você precisa entender é o que aconteceu até a publicação do edital. E o que aconteceu até esse momento é isso que a gente viu hoje. Beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Um forte abraço e bons estudos!